Tchau, Virginia. Neste vídeo eu vou falar sobre 10 coisas que irritam os brasileiros. Não saia daí. Não sai daí. Speaking Brazilian by Virginia Langhammer. Langhammer? Não faça isso no Brasil. Don't do this in Brazil. Antes de começar a lição de hoje, lembre-se de dar um like neste vídeo e inscreva-se no meu canal para não perder os próximos vídeos. Very good. Além do meu canal Suggestion. no YouTube, eu também ofereço muitos outros recursos gratuitos que eu criei para ajudá-los a aprender o português brasileiro. Você vai encontrar a lista completa de recursos gratuitos no site www.speakingbrazilian.com/free. Vamos então começar nossa Let's lição. go. Hoje vamos falar sobre coisas que você não deve fazer no Brasil, a menos que você queira irritar os brasileiros. Como você sabe, brasileiros geralmente são pessoas alegres e descontraídas, mas algumas coisas nos irritam profundamente. Eu fiz uma lista de coisas que incomodam brasileiros para você não cometer gafes quando for ao Brasil. Vamos lá. Número 1. Presumir que brasileiros falam espanhol. Gente, no Brasil não se fala espanhol. Então, por favor, não vá ao Brasil achando que você vai conseguir se comunicar em espanhol. A maioria dos brasileiros considera isso ofensivo. É claro que alguns brasileiros falam espanhol, assim como alguns falam inglês, francês e muitas outras línguas. Mas se você presumir que brasileiros falam espanhol porque estamos na América Latina, você vai ofender muitas pessoas. Apesar de serem Man, I'm surprised. I'm reading most of the Portuguese and I understand everything. parecidas, o português e o espanhol não são a mesma coisa. Exactly. The same way Italian and Spanish is not the same thing, even though they're more similar than Portuguese and Italian. Precisar se comunicar em espanhol, você deve primeiro perguntar em português se a pessoa sabe falar espanhol. Por exemplo, você pode dizer: desculpe, eu não falo português. Você fala espanhol? Se você explicar que não sabe falar português e perguntar se pode falar espanhol, tudo bem. As pessoas vão perceber que você está sendo respeitoso e vão tentar se comunicar com você. Número 2. Criticar o Brasil. Cuidado, brasileiros adoram criticar o Brasil, mas não aceitam críticas de estrangeiros. Na nossa opinião, só brasileiros podem reclamar do Brasil. É como, por exemplo, uma mãe que pode apontar os defeitos dos seus filhos, mas não aceita que ninguém fale nada negativo deles. It's funny because I encountered this only when I compared musicians to musicians that I know, mostly which they're world renowned, right? And everybody always have somebody in the comment, he's not the Bob Dylan of Brazil. Bob Dylan is is the guy of Brazil, like the other way around, like, so they're very proud. I noticed this behavior also with Indian. They don't like to be criticized. They actually don't like review at all, in general, especially if they're not positive Você vai reviews. ouvir muitos brasileiros reclamando do Brasil, mas isso não quer dizer que você possa dizer nada. Se você ouvir um brasileiro reclamando do Brasil, sorria e acene com a cabeça. Se você concordar ou acrescentar alguma coisa, você fará inimigos. Por outro lado, se você mencionar coisas boas sobre o Brasil, Italians make better pizza than Brazilians, okay? Let's start the heat in this video. os brasileiros vão te amar e serão seus melhores amigos. Número 3. Dizer que os irmãos Wright inventaram o avião. Não diga a um brasileiro que os irmãos Wright inventaram o avião, a menos que você queira entrar em uma discussão. Eu li muitos artigos sobre esse assunto antes de fazer este vídeo e percebi. Hey Google, I'm talking to you. Like what am I doing wrong? Hey Google, did Brazilians invented the plane? According to Quora, why are the Wright brothers considered the
the inventors of the airplane if the first fully powered flight was done by the Brazilian inventor Santos Dumont in 1906? The short answer is that those other weren't published or were technological dead ends. Ah, you see? You see? We got something here. Que até hoje, mais de um século depois, especialistas ainda não chegaram a um acordo. Alguns dizem que os irmãos Wright inventaram um avião e outros dizem que foi Santos Dumont. Como você deve imaginar, para nós brasileiros não há dúvidas. O inventor do avião foi Alberto Santos Dumont, um brasileiro nascido em Minas Gerais em 1873. Se você for ao Rio de Janeiro, talvez você desembarque no aeroporto Santos Dumont, que foi nomeado em homenagem ao inventor. Número 4. Não saber qual é a capital do Brasil. Brasília. Outra coisa que deixa o brasileiro incomodado é quando um estrangeiro não sabe que a capital do Brasil não é o Rio de Janeiro, nem São Paulo. Mas se você quiser irritar mesmo um brasileiro, é só dizer que a capital do Brasil é Buenos Aires. Sério, gente. Então, vamos ter uma mini aula de geografia. Repita depois de mim. Buenos Aires é a capital da Argentina. A capital do Brasil é Brasília. Brasília. Here we go. Número 5. Presumir que todo brasileiro saiba sambar, jogar futebol e viva na praia. Seria ótimo, mas não é verdade. A ideia de que brasileiros adoram samba, futebol e carnaval não passa de um estereótipo. Há muito mais do que isso no Brasil. Então, quando conversar com um brasileiro, tente descobrir outras coisas sobre o país. Evite. Brazilians, they also love metal, they love rock and roll, they love progressive rock, they love a lot of music actually. Mencionar estereótipos e, por favor, não pergunte a brasileiros se eles sabem sambar. Número 6. Sugerir que o Brasil não tem o melhor futebol do mundo. Nem todos os brasileiros gostam de futebol. Hey, listen, here I'm not even a football fan here, but Italy, Brazil, we're there. I remember 1994, I remember that one very well when we lost. Mas muitos são torcedores fanáticos. In the final. E há duas coisas que você não deve dizer a essas pessoas. Primeiro, não diga que o Maradona é melhor do que o Pelé. Não faça isso. Todo mundo sabe que o Pelé é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. We got another problem here. As a Napolitan from Naples, and we got another problem here. E segundo, não mencione o jogo do Brasil contra a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, no qual nós perdemos de 7-1. Hey, you know what? At least you made it to the freaking, World Cup. I think Italy for once or twice didn't even get there anymore. And we are like, we could have been, if we won that 1994, we would have been basically 5-4 for Italy, but now we are 5-4 for Brazil compared to Italian. And yes, I mean, we're still the best. Brazil, of course, is the best in their way, but we are close. We are very close. Foi humilhante. É óbvio que eu estou brincando. Eu não ligo para futebol, mas muitos brasileiros levam esse assunto muito a sério. Número 7. Bater a porta do carro. Eu acho isso engraçado porque eu não ligo muito para carros, mas eu já vi muitos brasileiros irritados porque alguém bateu a porta do carro. Normalmente, se alguém faz isso, o dono do carro pergunta: "Você não tem geladeira em casa?" Acho que a ideia é de que devemos fechar a porta do carro assim como fechamos a geladeira, suavemente. Número 8. Não cumprimentar ou se despedir. Eu não acho que isso seja irritante, mas é considerado falta de educação. Os brasileiros esperam que você cumprimente ao chegar e se despeça ao sair, geralmente com beijos e abraços. Se você chega... We are very similar in Italy, especially in the south. Like every day you basically all the time kiss friends,
You know, like we're always kissing all the time. Like, wei chan, mwah, mwah, wei chan, mwah, mwah, wei chan. Like you saw each other the day before, wei chan, mwah, mwah. And it goes on and on and on. A lugar e não cumprimenta, algumas pessoas dizem: "Você dormiu comigo?" É claro que eu estou falando de amigos e pessoas conhecidas. Se você não conhece a pessoa, você não precisa beijar e abraçar. Basta dizer bom dia ou boa noite. Exactly. This feels like a little bit like one of those comic sketches where, you know, like one guy watches the video, things to do or not to do in Brazil, and then you go there and you go compliment complete strangers, right? And then before you know, you're at the police. I'm just saying. E pronto. Creep! Número 9. Presumir que mulheres brasileiras estão disponíveis e vão aceitar sair com turistas estrangeiros facilmente. Obviamente, mulheres brasileiras gostam de ser tratadas com respeito, como todas as mulheres do mundo, né? Nem todas estão interessadas em turistas estrangeiros ou qualquer outra pessoa. Eu não deveria precisar dizer isso, mas aqui estou. I guess that's just, you know, like because there is the idea of Brazil, Rio de Janeiro, the beach, the booties, the boobs and the good bodies and the athletic male bodies and the female athletic bodies. I mean, all those things are there, so they've come into the collective consciousness of people. While I speak, I already envision curves, so I better stop envisioning, okay? Você não imagina o número de comentários inapropriados que eu já li aqui no YouTube. E número 10, dizer a um brasileiro: "Você não parece brasileiro." Já me disseram isso algumas vezes. Eu não sei como as pessoas imaginam que brasileiros sejam, mas não há uma única maneira de descrever brasileiros. No Brasil, você vai encontrar indígenas, afrodescendentes, descendentes de europeus de todos os cantos da Europa, descendentes de japoneses, chineses, libaneses. E a lista continua. Então, Actually, I think, like, honest to God, I think that Brazil is actually way more diverse, even of the U.S. in general, which is incredibly rich. And also, people forget how huge Brazil is. Like, if you take a real size map of, you know, the real size of every continent, like Brazil, it's like basically like the United States. It's gigantic country. com relação à aparência física, basicamente, qualquer pessoa que você veja na rua poderia ser brasileira. É isso, gente. É isso, gente. Se divertir. Thank you so much, Virginia, if I remember correctly, for this nice video. We're gonna give it a like and also subscribe to Virginia for more videos and subscribe to me. This was fun. I'm trying new stuff on the channel because we gotta keep on going, and I'll talk to you later.